Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E se você é iniciante na costura ou tem um sonho de aprender a costurar, principalmente se você tem um sonho de aprender a costurar bolsas com sua máquina doméstica, você está no lugar certo. Sim, e hoje o tema do nosso vídeo é uma aula bem prática, onde eu vou te ensinar a fazer essa linda necessaire tão fofa. Não só isso, né? Essa aula também tem o intuito de te fazer entender quais as etapas que a gente precisa passar, ou que normalmente a gente passa, né, até chegar no fim da costura. Então, além disso, de entender essas etapas, de aprender a fazer uma necessaire linda, você também vai aprender algumas técnicas que estão relacionadas com a costura em ângulos retos, com manter esses ângulos retos que a gente tem na costura. Então, quando você quer fazer uma costura que ela preserve esse quadrado, esses ângulos mais pontudos, não é simplesmente ir costurar. Tem uma técnica específica para isso e a gente também vai aprender ela aqui hoje nesse vídeo. E para começar, a primeira coisa que a gente costuma ver quando vai fazer uma peça é a modelagem. Mesmo que você tenha decidido não trabalhar com modelagem, você vai ter que acabar vendo a modelagem dessa peça, seja comprando ou trabalhando com medidas. Isso também seria um processo de modelagem, né? Mas aqui nesse vídeo, eu já falei sobre isso num vídeo anterior, mas nesse vídeo eu queria te acrescentar outra coisa. Existem alguns princípios, ou eu acredito que alguns passos que a gente costuma dar para chegar lá no ponto final da modelagem, que são, o primeiro deles, eu acredito que seja a imaginação. A gente pensa, né? A gente imagina, alucina como seria aquela peça, como a gente quer que ela fique, qual o formato dela, né? E tudo mais. Então, normalmente esse tipo de processo ele vem a partir de inspirações. A gente busca inspirações e a partir daquilo acaba fazendo, criando a nossa peça única, né, do nosso jeito, ou tentando replicar o que a gente viu. O outro ponto é que a gente também costuma levar em consideração o que queremos colocar dentro daquela peça, né? O que eu quero pôr. Então, no meu caso aqui, eu queria uma necessaire que coubessem coisas de maquiagem, itens de higiene, alguma coisa do tipo. E como são itens variados, não tinha um tamanho específico que eu precisava para que aquela minha bolsa tivesse, né? Que essa bolsa tivesse. Então, a única coisa que eu tinha como premissa era entender que ela não precisava ser tão grande, ela podia ser menor. Além disso, eu também imaginei ela com um formato mais quadrado, com ângulos retos e tudo mais, porque queria te ensinar e te repassar aqui algumas técnicas que são interessantes quando a gente quer manter os ângulos retos. E aí, por isso, eu acabei usando, né, e para facilitar a minha modelagem, eu acabei pensando nessa régua aqui que eu tenho, né, disponível, que é um quadrado. Então já acabou facilitando o, o próximo passo, que é o corte, né? E a partir dela, eu acabei fazendo um desenho da minha bolsa e com isso chegando a uma espécie de modelagem, né, que seria dessa bolsa. Mas quando a gente pensa nessa bolsa, aí não, você pode até dizer isso não é modelagem, mas no fim das contas né? A gente pegou um quadrado e a partir dele a gente vai criar uma bolsa. Esse é o processo de modelagem. Como eu disse, ele não deve ser assustador, né? Às vezes é muito simples. Às vezes é simplesmente pegar uma régua e cortar o seu tecido. Mas sim, depois de ter feito isso, ter pensado no tamanho, formato e tudo mais, eu também costumo fazer esse tipo de coisa aqui, que é fazer um desenho. Um desenho bem simples, bem básico, de como eu queria que fosse a minha bolsa. E aí, aqui eu tenho um cubo. No que esse desenho me ajuda, né? Ele me ajuda a fazer a listagem da quantidade de material que eu preciso para criar a minha peça. E então, a partir desse desenho, eu tenho um cubo aqui. Eu parti do princípio que eu queria um cubo. Então, um cubo costuma ter 6 lados, mas eu não ia precisar da parte de cima, logo eu vou precisar de 5 partes, ou seja, 5 quadrados desse de 15 por 15, para fazer a minha peça. Então,
5 quadrados de 15 por 15 para fazer a parte externa. Mas como eu vou fazer uma bolsa, eu vou precisar de forro, né? Então, eu preciso de mais 5 quadrados de 15 por 15 para fazer o meu forro. Além disso, eu pensei, né, aqui num fecho. E esse fecho vai ser de cordão. Então, ele precisa de tipo uns passantes, umas abinhas aqui para que o cordão passe. E, pensando nisso, eu acabei pegando mais 2 quadrados de 15 por 15 e cortando eles ao meio e tendo as minhas 4 abas aqui que eu vou precisar para a lateral. Além disso, eu vou fazer um fecho de cordão, então o cordão não pode faltar, né? Para calcular o tamanho do cordão, o que eu pensei? Tenho 4 lados de 15 por 15. Eles vão ser reduzidos na hora que eu costurar, obviamente. Mas 15 mais 15 mais 15 mais 15 dá 60. Então, eu peguei um cordão de aproximadamente 60 centímetros. No caso, um pouquinho mais, mas os dois têm um tamanho igual. De 60 centímetros. Porque ele vai precisar fazer toda essa passagem aqui ao redor. E sobrar um pouquinho. Entendeu? Então, esse processo de modelagem acaba não sendo só, eu tenho o meu desenho ali do jeito adequado. Ele também envolve você fazer essa coleta de dados para saber a quantidade de material que você vai precisar para fazer aquela peça, certo? E agora a gente vai para o próximo passo, que eu também vou te ensinar aqui e te mostrar uma forma bem simples de cortar esse quadrado, né? Que é o corte. E aí a gente vai cortar esse quadrado. Você pode, sim, fazer o desenho do quadrado e depois cortar ele com a tesoura. Pode, sim. E eu até te recomendaria que você, se for fazer isso, faça o desenho do quadrado e depois desenhe ele só em um dos tecidos, depois empilhe, né, os tecidos, a quantidade que você vai precisar, que no caso são 5, para poder fazer o corte todo de uma vez. Porque pode acabar sendo um pouco maçante, né, ter que cortar várias e várias vezes. Você teria que cortar o quê? 12 quadrados. Não é uma boa ideia. Mas empilhar eles e cortar uma grande quantidade de uma vez só te ajuda muito. Aqui eu vou te mostrar como fazer o corte com o cortador circular. E aí você vai ver como é fácil, né, fazer esse passo. Com o cortador circular aqui, você vê que eu acabo não precisando fazer nenhuma marcação. Como a minha régua já tem o tamanho adequado, eu simplesmente vou posicionar ela aqui, né? Segurar bem a régua, abrir o meu cortador e fazer os cortes ao redor. Soltou de um lado. Soltou do outro. Aí aqui eu tenho que vir de um jeito diferente, mas só vir mais devagar. Soltei aqui. E pronto. Eu tenho meu quadrado perfeito e pronto para ser usado. Como eu falei na tesoura, aqui também você pode empilhar o tecido, e foi isso que eu fiz, empilhar o tecido e cortar os quadrados todos de uma vez, ou para não ficar tão grosso assim, colocar de 3 em 3, de 4 em 4, de modo que você consiga cortar uma grande quantidade de quadrados de uma vez só. Então, a gente acabou vendo aqui, né, como seria fazer o corte com o cortador circular e deixar os nossos quadrados prontos. Mas além desse corte do tecido, também é interessante, né? E no caso eu pensei aqui, a minha bolsa de um modo estruturado. Então, eu também vou precisar cortar alguns quadrados de algum estruturador. Eu escolhi, no caso, uma manta R2 aqui. Porque eu queria que ficasse um pouco mais fofinho e também porque o meu tecido ele é bem fino, ele é bem maleável, então só entre tela eu acho que não daria a estrutura que eu queria. Então, agora aí eu vou te mostrar como seria essa fixação do estruturador. E além disso, né, como a cola dessas mantas ela não é permanente, não é algo que mantém o tecido ali todo o tempo preso, eu também decidi fazer uma espécie de matelassê ou quilt, como você preferir chamar, né,
em todos os quadradinhos da parte externa. E aí a gente vai ver, né, como fazer isso. Eu fiz aqui tanto na parte estampada, que eu escolhi ser estampada e quase não dá pra ver, né, mas ela acaba fixando a manta no tecido e deixando um certo relevo interessante aqui no tecido. Então a gente vai ver isso, como fixar o tecido na manta e também como fazer esse matelassê. Para fazer essa fixação, a gente vai precisar da manta, né? Eu coloquei aqui uma tábua e posicionar o tecido em cima da manta com a parte, claro, a parte direita do tecido para cima e pressionar com o ferro levemente, ferro bem quente, para fixar na manta. É muito simples, não tem nenhum segredo extraordinário, mas como eu disse, essa cola, ela não é permanente, então com facilidade você acaba conseguindo tirar o tecido daqui. Então por isso a gente vai fazer a costura aqui do matelassê. Nessa costura do matelassê, como eu escolhi fazer ela reta, né? Só num sentido paralelo aqui no tecido. E para isso a gente também vai usar esse item aqui, que é o guia de costura. Ele sai, é um ferrinho que vem na máquina. E aí a gente pode usar ele como guia para manter a distância das costuras que a gente vai fazer. Você vai já entender melhor isso. Então aqui eu escolhi manter uma distância de mais ou menos 1,5 cm, mas para começar eu vou fazer a costura do centro. Começando com um retrocesso pequeno, vou fazer uma costura reta aqui. No centro, retrocesso, só por segurança, não precisa ser um retrocesso grande. Fiz essa costura e aí agora eu vou tomar ela como base para fazer as outras. E como é que eu vou usar o meu guia? Eu vou posicionar aqui, simplesmente posicionar ele aqui, em cima da costura que eu já fiz. E agora eu posso fazer a minha costura tomando ele como guia, mantendo sempre esse ferrinho passando em cima da costura que eu já fiz aqui. Coloca um pouco mais para trás. Então eu acabei aqui de um lado, né? E eu vou virar e usar de novo essa costura do meio como guia e fazer do restante do outro lado. Outra coisa que eu queria lembrar é que esse tipo de acabamento aqui e estruturação eu vou fazer apenas nos tecidos de fora. No forro eu não vou fazer isso. Ele vai continuar do mesmo jeito, sem a manta e sem essa costurinha aqui que eu chamo de quilt ou então matelassê. Então eu terminei aqui de fazer e todos os meus outros tecidos externos também estão com acabamento, né, com a manta e feito o quilt. Agora a gente vai começar a nossa costura propriamente, a montar a nossa peça. E para começar a montar a nossa peça, eu vou pegar aqui o quadrado que seria o fundo e vou posicioná-lo. Vou pegar uma das laterais, posicionar em cima dela, em cima dele, frente com frente. E aqui a gente vai fazer uma costura. E aqui a gente vai fazer uma costura aqui. Só que tem uma observação nessa costura. Eu vou começar ela, marcar uma margem de 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. E eu só vou começar depois desse 1 centímetro a costura, certo? Isso vai ajudar a gente a manter esse acabamento em linhas retas e quadradas, né, que a gente quer no final da nossa peça. Então, como eu vou marcar isso daqui? Vou pegar uma caneta aqui. Vou usar a minha própria base de corte com auxílio e vou marcar esse meu 1 centímetro aqui. Outra forma de fazer isso, de um lado e do outro. Aí, para reforçar, né, eu vou posicionar o alfinete bem nessa marcação, para que eu comece, exatamente aqui onde está o alfinete. Eu vou começar a minha costura vindo até aqui, dando retrocesso e continuando até o outro ponto, continuando até esse outro ponto aqui.
Agora, mas eu também vou unir o outro lado, outra lateral da minha peça, né? Aqui seria o fundo e uma lateral. Eu vou pegar outra lateral e vou já posicionar também, fazendo essa mesma marcação. Frente com frente. Aqui. Prender tudo. E vou fazer essa mesma marcação de 1 centímetro, que vai ficar sem costura nas pontas. Certo? Então, eu fiz aqui também uma marcação de 1 centímetro nas pontas para não costurar. E aqui, né? No caso, desse lado. E aí vai ficar mais ou menos assim. Você vai deixar tudo preso para ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai passar a costura. Começa com o retrocesso lá naquela marcação, deixando 1 centímetro lá aberto. Eu queria acrescentar aqui que eu tô usando uma margem de 1 centímetro de costura, né? Então eu vou manter essa margem de 1 centímetro o tempo todo. Então eu fiz aqui a minha costura e, como eu disse, deixei esse 1 centímetro de abertura aqui nas pontas. Agora eu vou colocar a outra lateral do meu tecido. Vou abrir ele aqui, né? E aí vou posicionar dessa forma. Eu vou abrir e vou posicionar alinhando essa ponta que tá aqui embaixo com o tecido que eu tô trazendo aqui em cima. Vou alinhar e, mais uma vez, ele não vai ser costurado nesse 1 centímetro da ponta. Pronto. Como eu disse aqui, o tecido de cima, ele tá alinhado com esse de baixo, certo? E aí fica mais ou menos assim. Eu alinhei, não vou costurar esse primeiro centímetro aqui, nem esse último centímetro aqui. Da mesma forma que eu fiz. Então, eu vou começar aqui, pulei 1 centímetro, retrocesso, minha marcação, retrocesso. Então, mais uma lateral foi colocada do meu cubo, né? Agora falta a última lateral, que eu vou posicionar e repetir a mesma coisa que eu fiz com essa daqui, deixando os 1 centímetro sem costurar nas pontas. O meu cubo tá com todas as laterais, tá quase pronto, mas eu preciso fazer um próximo passo antes de fechar ele completamente, que é fazer as nossas abinhas, como essas aqui. Essa abinha aqui por onde vai passar o nosso cordão. Então, como é que eu vou fazer isso? Como eu disse no início, eu peguei um quadrado semelhante a esse que eu usei aqui para fazer o corpo da peça e dividi ao meio. Mas para fazer a minha abinha, eu vou fazer uma espécie de bainha nas duas laterais, dobrando 1 centímetro desse meu tecido, assim, depois mais uma vez. Aí eu vinco aqui com a unha ou com uma espátula, com ferro, como você preferir. Fiz desse lado, vou fazer do outro também. E aí é só passar uma costurinha aqui nessa beirada, tanto de um lado quanto do outro, fazendo como uma bainha mesmo. Então pronto, a minha bainha tá feita aqui. E para finalizar a minha aba, eu vou dobrar ela aqui ao meio, deixando assim. E aqui nessas outras eu fiz uma costurinha de segurança só para manter elas dobradas ao meio, né? Então eu vou fazer isso e a gente vai já ver como colocar elas no na nossa necessaire. Pronto, fiz a costurinha de segurança. Vou dobrar ela aqui ao meio de novo, só para marcar, né? Deixar marcado um vinco do meio, de onde seria o meio dela. Da mesma forma eu faço em todas as outras 4
todas as outras abas que eu fiz aqui. No total são 4. Fiz. Vou reservar elas aqui e vou vir com o meu cubinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou marcar esse meio de cada quadrado desse meu aqui. Eu vou marcar o meio dele e vou posicionar as minhas abinhas. Então, eu vou pegar aqui 7,5, meio. 7,5, 7,5. Mais 7,5. Certo, tudo marcado. Eu vou posicionar a minha aba aqui, alinhando meio com meio. Fixar aqui com alfinete. Porque eu vou passar outra costura de segurança só prendendo as abas em cada lateral dessa do meu cubo. Todas elas. Vou fazer essa costurinha agora. Todas as abas foram fixadas com a costurinha de segurança aqui. E agora eu vou fechar o meu cubo. Sim, só posicionando aqui, encontrando essas abas, essas laterais. E é aqui que aquela decisão de deixar essa abertura de 1 centímetro faz toda a diferença, porque eu vou conseguir alinhar perfeitamente essas minhas laterais. E quando eu for desvirar minha peça, a gente vai ver que ela vai estar com os ângulos retos perfeitamente alinhados e preservados, né? Todas as laterais. Prendi tudo e agora eu vou passar uma costura reta, do início ao fim, agora sem deixar margem nenhuma de 1 centímetro. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Lembrando de manter aquela margem de 1 centímetro que eu falei que a gente ia usar do início ao fim da costura. Primeira lateral para outra. Então, a gente conseguiu aqui o nosso cubo, tá prontinho. Eu vou só dar uma cortada nesse excesso da pontinha aqui, dessa costura. Cortei aqui, né? E agora a gente vai desvirar. E olha como mantém o quadrado. Os ângulos retos mantidos.
continua sendo quadrado, fundo quadrado, laterais quadradas. O próximo passo, como a gente viu no início, né, que esse tipo de bolsa, ou melhor, a maioria das bolsas, elas precisam de forro. Então, a gente vai repetir o processo, esse mesmo processo de costura que a gente fez com os quadrados externos, com o forro, com uma única observação. Você vai precisar deixar em uma dessas laterais uma abertura, mais ou menos desse tamanho. Então, eu vou costurar e volto aqui para te mostrar. Pronto. E agora eu tenho meu forro também, né? Que foi todo costurado. Os quadrados foram todos unidos com aquela nossa observação de deixar uma abertura, né? E uma das laterais desses quadrados, em qual a lateral não importa tanto. O importante é que você deixe essa abertura em uma delas, para que a gente possa finalizar a nossa peça unindo o forro ao tecido externo. E como seria isso? Vai pegar aqui os dois, né? E eu vou vestir esse meu painel estruturado com o forro. Desse modo, vai ficar direito do forro com direito do painel externo. E aí eu posso alinhar aqui com as costuras que ficam nos cantos, abrindo elas. Eu alinho, alfineto, principalmente nos cantos, né? O outro canto também. Outro. E outro. Então, tá tudo alfinetado nos cantos, que é onde importa que a gente mantenha as costuras alinhadas, né? Tanto a interna quanto a externa. A gente pode passar uma costura em toda essa volta aqui, fechando e unindo o nosso tecido externo com o forro. Mais uma vez aqui, eu vou usar a margem de 1 centímetro para fazer essa costura. Tudo costurado, a gente vai desvirar. Só procurar aqui a abertura, onde a gente deixou a abertura, bem aqui, e puxar devagar, com cuidado, porque o espaço é pequeno para passar, mas a gente consegue. Para fechar essa abertura que a gente deixou aqui, a gente pode só alinhar aqui, dobrando o tecido para dentro, né? E passar uma costura com a máquina mesmo. Então, eu alinhei aqui as bordas e vou passar uma costura bem. Finalizei aqui a abertura com aquela costura feita à máquina. Como eu usei a mesma cor do tecido, quase não dá pra ver. Então, a abertura tá fechada. Agora, a gente vai colocar o nosso forro pra dentro, ajustando ele aqui, nessas beiradas. E colocando as nossas abinhas pra cima. Porque, pra finalizar a nossa peça, a gente, antes de passar o cordão, precisa passar uma costura de pesponto aqui nessa borda. Essa costura de pesponto, além de ser um tanto decorativa, ela também vai manter o tecido de forro dentro, né,
para dentro da nossa necessaire e não saindo assim como ele tá agora aqui, né, solto. Então, para fazer isso, eu tirei o braço da máquina para poder encaixar isso aqui. E aí, eu vou começar por uma lateral, por um cantinho aqui. Eu coloquei minha agulha toda pro lado direito, para eu fazer um pesponto de meio centímetro. E usar o pé de máquina como guia. Então, vou começar aqui com um retrocesso bem pequeno. E ajustando o forro para dentro e passando meu pescoço. Finalizando. E nós fizemos o nosso pesponto, né? Nosso forro já tá mais acomodado aqui para dentro da nossa necessaire. Para finalizar, de fato, a nossa peça, basta passar o cordão, o nosso cordão aqui. Esse passador de fio parece uma pinça, então eu prendo aqui, eu vou passar até chegar aqui de novo. Soltei, cheguei aqui, soltei. Eu posso pegar essas minhas duas pontas e dar um nó. Agora, eu vou começar, eu tô com a ponta aqui, eu vou começar desse lado a colocar o meu fio. Prender de novo. Cheguei na ponta do nó e vou passar por ela aqui. Cheguei. Solto. E vou fazer mais uma vez um outro nó. Eu tinha colocado uma fita aqui na ponta desse meu barbante para ele não desfiar. Agora que eu já fiz o nó, eu posso tirar e deixar que ele desfie para que fique um acabamento, né?
Mas é isso. A nossa necessaire tá pronta. E aí, para fechar ela, a gente só puxa o fio para abrir. E aí a gente pode guardar as nossas maquiagens ou itens de higiene aqui dentro. Então a gente terminou a nossa necessaire linda e eu espero que você tenha gostado e aprendido muito, entendido sobre as etapas que a gente passa, né, até chegar a costurar propriamente e entendido mais ou menos como funciona essa coisa de fazer, de criar a sua modelagem, de criar suas peças ou tentar fazer uma peça que você viu e quer tanto repetir.